Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Eu, Juliane dos Santos, apresento Tática Fantástica dessa quinta-feira pra gente falar sobre uma derrota. Mais uma derrota do Santos. A gente poderia aparecer aqui com todo mundo com aquelas máscaras de palhaço. É complicado, né, minha nação querida, porque é nós por nós. Santistas por santistas, brigando por que o clube não se apequena cada vez mais, assim como o presidente vem fazendo e companhia. Ok, né? O que foi esse embate? A gente sabia que seria um embate muito difícil lá em Salvador, diante do Bahia, lá na Fonte Nova. O resultado deveria ser construído na Vila Belmiro e deixou escorrer pelas mãos, né? O Odair e seus dirigidos. O Santos no primeiro tempo foi vexatório, não competiu como deveria competir, um Santos totalmente apático, um Santos no qual é chovendo molhado a gente falar sobre um Santos que totalmente não vai para jogar, fica inerte, é um Santos totalmente inconstante e nós santistas sabemos disso. É chovendo molhado falar sobre uma partida boa que o Santos faz e uma partida não tão boa, porque uma hora o coletivo funciona, mas outra hora não funciona. Por quê? O coletivo é potencializado em cima dos individuais, os talentos individuais. E ontem Lucas Lima mal, Lucas Pires muito mal, Rodrigo Fernandes, pelo amor de Deus. Por mim ele já nem jogava mais, com todo respeito ao Rodrigo, coloca o Alisson, porque o Alisson já tá pedindo passagem faz tempo. Então eu acho que os erros individuais do Santos, na verdade, né, os talentos individuais também, que não estavam numa noite tão boa, o coletivo mal funcionou. E algumas outras partidas que funcionaram, porque o Santos estava muito bem ali com os seus talentos. Por exemplo, o Lucas Lima, que estava dando assistência contra um Vasco diante do Campeonato Brasileiro. E depois, o que aconteceu? Vive de lampejos? É complicado. O senhor Rodrigo Fernandes não pode fazer aquilo que ele fez. Em um jogo decisivo, a gente, inclusive, o nosso campinho hoje é sobre esse lance, porque esse lance pra mim foi a gota d'água. Tá intragável esse lance. Porque pra mim perdurou sim o resultado tão negativo pra nós, pro Santos. Porque o jogo até ali tava até que um Santos brigando. Tudo bem que as tomadas de decisões, pelo amor de Deus, o senhor Lucas Pires, dominar uma bola, um domínio. A bola que ele recebeu do Soteldo ali pelo lado esquerdo, pô, também não dá, gente. Não dá, nação, não dá. Então você vê que os erros individuais foi ali totalmente retalhado dentro daquele campo. E foi um Bahia que conseguiu. Nas penalidades, a gente sabe que pênalti é outra coisa e outra. O herói do jogo, que foi Mezenga, não converte pênalti. Não sei se o senhor Odair Helman, ele não sabia disso. Mas se o cara foi herói, ele não vai converter, colocasse outro. Né? Enfim, e pênalti foi outra coisa, a gente perdeu nas penalidades. Senhor João Paulo, a bola que ele pegou do Cano. Senhor João Paulo, muitíssimo obrigada. É um goleirão, goleiraço. E se ele não pegava pênalti, passou a pegar ontem. Mas enfim, não deu pro nosso peixão. Mas assim, indiferente se ele não pega pênalti ou se ele sai mal com os pés, ele não deixa de ser um bom goleiro. Né? Eu também já fiz algumas cornetas e nem vou muretar. Mas assim, ele é um baita goleiro. Hoje é João Paulo e Dodi, por exemplo, os protagonistas desse time. Que você fala, pô, vai lá. E obviamente, também falando dos meninos, né? A gente nunca vai jogar os meninos na fogueira. O David, o Ângelo, o Marcos Leonardo, porque a gente sabe que fica nesse processo de maturação. Mas o senhor Dodi e João Paulo, para mim, são os protagonistas, além da zaga, né? Que sempre vai muito bem postado. Inocêncio também bem, apesar que ele rende mais pelo lado esquerdo. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre... o que falar sobre esse jogo? Me diz. Foi um Santos que a gente já conhece no 4-3-3. O lance que perdurou o gol do Bahia no momento que o Santos estava competindo, que foi na segunda etapa, que até acordou pro jogo. O senhor
Vamos lá. O senhor Lucas Lima também, que tava muito mal. Olha aqui, tá até fugindo aqui pra mim. O Lucas Lima tava muito mal até na marcação. Eu achei uma marcação dele muito... Ele tava lá em Nárnia, como o senhor Falcão também depois da coletiva. Enfim, vamos falar um pouco sobre o que foi aqui nessa lateral direita, onde nasceu o gol do Bahia. O senhor Rodrigo Fernandes foi ele, eu não sei, gente, eu não sei. Ele foi muito displicente, não sei o que passou pela cabeça do Rodrigo Fernandes. Ele simplesmente, aqui tava o atacante do Bahia, ó. Foi um lance, ele tava amarelado. Pode ser também que ele ficou inseguro por conta disso, de cavar uma falta lá e receber o segundo cartão amarelo. Mas não pode. Ele ficou totalmente rendido na jogada, rendido, e deixou completamente o atacante do Bahia fazer o quê? E puxando o contra-ataque onde nasceu o gol. Não pode, não pode. E depois ele saiu de cabeça baixa porque entrou o Camacho, teve as alterações, né? Saiu o Lucas Lima, entrou o Ângelo, e saiu o Lucas Pires, entrou um Natan, e o Inocêncio foi pro lado esquerdo, aí teve essas alterações. Mas assim, eu acho que esse lance aqui pelo lado direito com o Rodrigo Fernandes, o atacante do Bahia, foi algo mais vexatório para mim. Além do Santos totalmente retalhado e espaçado na primeira etapa, onde não conseguiu jogar. Falta o quê? O ímpeto do jogo. Taticamente, o Santos ainda é muito instável. Por quê? É aquilo que a gente sempre fala aqui no Tática Santática. O coletivo ele vai potencializar o individual. Mas se o individual não tá bem, o coletivo não é potencializado. E são essas peças, como eu trouxe aqui para vocês, principalmente no meio campo. Se você não tem ali um bom volante combativo, pode ser até, né, o Camacho contra o Vasco, algumas outras partidas, mas nada contra ele, tá? Ainda prefiro o Alisson no lugar do Camacho e de Rodrigo Fernandes. E um Dodi que foi impecável. O Dodi, assim, é chovendo no molhado para falar dele também, né? Quando ele não tá irregular, como ele foi no Red Bull Bragantino, e o Audax italiano também fez uma partida mais ou menos, ele sempre, na outra partida, ele mantém uma regularidade absurda. Baita volante. Mas precisa ter um meio e ataque para se conversar. Então é isso, é um Santos que coletivamente não tem, porque as peças individuais pecam e precisa daquele culhão, precisa, né? E também cabe ao senhor Odair Hellmann potencializar ainda mais esses talentos que nesse acaso, por exemplo, diante de um Bahia, eles não conseguiram fazer um bom jogo, tá certo? Esse foi o Tática Fantástica de hoje, a gente já volta no próximo final de semana, agora é o quê? Olhar pro Campeonato Brasileiro e não tem tempo pra chorume, pra chororô, pra chorume, pra gente conseguir fazer um Campeonato Brasileiro, pensar, pelo amor de Deus aí, numa classificação para Libertadores. Saudades Libertadores, pelo menos isso, né, gente? Um beijo para vocês e até o próximo Tática Fantástica.